Olá, alunos! Nessa nossa última aula, que tem sobre o tema o imperialismo, veremos as ações ocorridas fora do domínio europeu. Referem-se às ações principalmente dos Estados Unidos e do Japão na corrida imperialista. Observe o mapa ao lado. Um suposto pintor pintando com a bandeira dos Estados Unidos um mapa principalmente sobre a América. Logo após a Guerra de Secessão, ocorrida entre 1861 e 1865, os Estados Unidos expandiu seu desenvolvimento industrial e econômico. Daí surgiram ambições imperialistas, justificadas pela doutrina Monroe de 1823, que usava como pretexto as iniciativas recolonizadoras dos países europeus sobre a América para justificar o domínio dos Estados Unidos e a interferência dos Estados Unidos. Em 1898, os Estados Unidos lançaram uma guerra imperialista contra a Espanha, com a vitória estadunidense sobre Porto Rico e sobre Cuba, que já estava em plena guerra de independência. Sob a influência dos Estados Unidos, Cuba teve que aceitar a base naval de Guantánamo e a chamada Emenda Platt, incorporada à Constituição cubana, que dava o direito norte-americano de intervir militarmente no país. Entre 1901 e 1909, nos Estados Unidos, foi elaborado um documento chamado Corolário Roosevelt, que justificava as intenções sobre os países que não desejavam colaborar com eles. Foi a chamada Big Stick Policy, política do grande porrete. Um bom exemplo dessa política ocorreu no Panamá, que garantiu sua independência da Colômbia e a construção do famoso Canal do Panamá, obra iniciada pelo governo francês e concluída pelos Estados Unidos, que teve controle quase integral sobre o Canal do Panamá, até 1999, quando ele passou a ser administrado exclusivamente pelos panamenhos. Observe a posição do mapa. Outra área disputada foi o arquipélago das Filipinas contra a Espanha, que se tornou um grande negócio para os Estados Unidos. Já o Havaí se tornou o território dos Estados Unidos, como seu 50º estado. Outro caso a ser mencionado é o Japão, que era um país fechado à influência ocidental até 1853, quando uma frota norte-americana entrou nos portos japoneses e obrigou o país a assinar um acordo de livre comércio, o Open Door. Entre 1867 e 1902, houve um intenso processo de modernização econômica de caráter nacionalista, marcado pela centralização política, num pacto com as elites, para combater a influência estrangeira no país, conhecido como Era Meiji. Esta resultou em uma série de medidas modernizadoras e até ocidentalizantes, que resultaram no seu processo industrial coordenado pelo Estado, com a contratação principalmente de engenheiros estrangeiros e o envio de estudantes japoneses para o exterior. Houve o estímulo à formação de grandes conglomerados manufatureiros e financeiros, com o evidente fortalecimento do país e a corrida imperialista pela busca de matérias-primas de forma agressiva contra a China e a Rússia, com domínio da Coreia, de Taiwan e um pedaço do território da Manchúria, que é ao norte da China. Essas disputas acabaram levando rumo à corrida naval e aos passos decisivos para a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Para se preparar, você deve fazer os exercícios 13, 14 e 15 do capítulo 6. Bons estudos!